começando Esfera Pública desta terça-feira, 6 de janeiro de 2015, dia de Reis, dia de guardar aí todo o material do Natal, e dia da festa na França, a festa da galette. É uma torta, tem lá um reizinho dentro, quem tira a fatia com aquela torta, com o reizinho dentro, parece que tem muita sorte ao longo do ano. O Esfera Pública é sempre um oferecimento de Unimed Rio Grande do Sul, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é Unimed, e Banrisul. Aqui churrasco é churras, refrigerante é refri, e Banri Compras é Banri, o cartão que dá descontos no ingresso do GNC Cinema. Na produção, Diego Oyarzabal, na mesa de áudio, Leonel de Souza. Os ouvintes podem participar pelo e-mail guaibeiro@radiogaiba.com.br, pelo WhatsApp Torpedo 9388-7532 e pelo Facebook Rádio Guaíba, também pelo Twitter @RD Guaíba Oficial. Hoje vamos falar de um assunto que costuma atormentar os porto-alegrenses no verão. A questão dos transportes públicos. Está na época do dissídio aí dos funcionários das empresas de ônibus, portanto eles devem ter aumento salarial, o que é justo. Agora isso leva à questão posterior do aumento das tarifas de ônibus. Ano passado teve greve, foi um momento bastante delicado, conturbado, que deixou a cidade empolvorosa durante algum tempo. O que vai acontecer neste ano? Haverá entendimento, a possibilidade de nova greve, como é que os vereadores vão se posicionar, como é que o sindicato dos rodoviários vai se posicionar, é o que nós vamos discutir aqui. Os nossos convidados aqui no Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, a vereadora Fernanda Melchiona, o Alceu Weber, que foi um dos líderes da greve do ano passado, que faz parte de um grupo de oposição ao Sindicato dos Rodoviários, e também por telefone o Sérgio Vieira, que é da direção do Sindicato dos Rodoviários e que já está na linha conosco. Começamos então com a vereadora Fernanda Melchiona. O que vai acontecer neste ano? Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Juramir. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Infelizmente, ao longo dos anos, os empresários do transporte coletivo têm utilizado a luta legítima dos trabalhadores como forma de botar o bode na sala e aumentar as tarifas em Porto Alegre. E nós temos visto uma verdadeira demagogia com a população, por um lado, e perdas salariais com os trabalhadores rodoviários, por outro. Além da perda da qualidade dos ônibus, os nossos ouvintes que pegam o ônibus sabem, né? A demora, enfim, a questão do sucateamento da frota, que nós podemos entrar em outro momento. Eu trouxe aqui uma planilha, duas planilhas, falando do aumento da tarifa de 94 até 2013 e a comparação com o salário dos motoristas. Nós, em 94, tínhamos que um motorista poderia comprar 1.184 passagens. Agora, em 2013, o mesmo motorista compra apenas 667 passagens e nós teríamos, se esses aumentos abusivos que ocorreram ao longo dos anos fossem de fato repassados aos trabalhadores, os motoristas recebendo quase R$4.000, né? 3.500, 4.000, diz aqui o Weber, nosso companheiro de mesa e da luta dos trabalhadores. Então, nós vemos um movimento perverso, que é o aumento dos lucros abusivos, exorbitantes e ilegais dos empresários e uma perda salarial da categoria dos rodoviários. Nós estamos desde 2011, Juremir, e tu sabe bem, batendo nessa tecla da ilegalidade do sistema de transporte em Porto Alegre. E a partir disso, o Tribunal de Contas fez uma auditoria mostrando a irregularidade na cotação dos preços. Óleo diesel, na compra dos ônibus, colocando a verba de publicidade que deveria ir para o plano de saúde dos trabalhadores, né, em lugares obscuros, né, e eu suponho que no bolso dos empresários do transporte coletivo. E toda essa investigação, somada com a mobilização da juventude e dos trabalhadores rodoviários, garantiu em 2013 a redução da tarifa de ônibus, numa ação popular que eu e o vereador Pedro Ruas fizemos, mas que foi uma combinação de luta popular com ação jurídica e política. Depois, uma outra vitória foi que a Justiça obrigou a abrir licitações no sistema de transporte que funciona há 60 anos, à margem da lei, à margem da lei. É uma concessão pública que não funciona conforme sequer a lei de licitações no nosso estado. Eles vendem a
frota entre eles mesmos, usam a frota de ônibus como herança. Seria a mesma coisa que um funcionário público, qualquer funcionário público que esteja nos ouvindo, deixar no seu testamento o seu cargo, que ele passou no concurso público, para o filho. Isso é uma insanidade, um absurdo, uma indecência e uma vergonha. E o que os empresários de ônibus fizeram? Boicotaram a licitação. Bem como funcionam os cartéis, combinaram entre si de não participar das duas licitações que a prefeitura foi obrigada a chamar pela mobilização e pelo judiciário. Então, por que eu fiz essa retrospectiva? Porque um sistema que funciona na ilegalidade não pode conceder aumentos abusivos cobrando esse custo da população. Segundo, nós temos um passivo milionário que os empresários devem para todos os nossos usuários do transporte coletivo, que seria impossível, de fato, devolver individualmente. Mas que a prefeitura não recorreu e não buscou na justiça e não buscou com a sua caneta que esses valores fossem devolvidos ao erário. Dou um exemplo, 2 exemplos. Em 2012, eles cobraram, embutido na tarifa de ônibus, 25 centavos a mais. Porque qual era a sacanagem dos empresários? Eles calculavam na tarifa de ônibus os ônibus que estavam nas garagens, que não estavam rodando. Então, eles calculavam a defasagem dos pneus que não andavam, calculavam a defasagem dos bancos que não andavam, calculavam como se aqueles ônibus estivessem na rua gastando gasolina e não estavam. Só nisso, eles ganharam ilegalmente 25 centavos a mais todo ano de 2012. Se a gente fizer uma conta por baixo, Jeremília, fizer a conta por baixo dos usuários pagantes do transporte coletivo, os empresários ganharam ilegalmente, só nessa maracutaia, 72 milhões de reais. 72 milhões de reais. Depois tem um outro cálculo que o vereador Pedro Rua sempre usa, que foi quando nós ganhamos a ação que reduziu a tarifa de ônibus em 2013, a primeira capital que reduziu tarifa, reduzindo o lucro dos empresários a partir de um processo de mobilização que influenciou as jornadas de junho em todo o país, eles cobraram 14 dias a tarifa de R$ 3,05 e deveriam ter devolvido 3 milhões e 80 mil reais aos cofres públicos, já que é impossível devolver aos contribuintes. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque aqui tem dinheiro de sobra para garantir um aumento legítimo, necessário para a categoria dos rodoviários, que nós do pessoal defendemos, né, o Weber, os colegas da comissão, né, o ano passado que viveu esse momento de greve, foram 14 dias, né, Weber? 15 dias, e que, na verdade, apesar de todo o transtorno que isso causa à população, a população identificou em todas as pesquisas que a culpa era dos empresários do transporte coletivo e apoiou a categoria dos rodoviários. Nós temos a certeza de que é possível aumentar o salário dos rodoviários, diminuindo a margem de lucro ilegal dos empresários. Reitero, a auditoria do Tribunal de Contas comprovou que, enquanto pela lei eles poderiam receber 6% de margem de lucro, as empresas privadas, em média, ganhavam 12%, sendo que uma chegava a ter 20% de margem de lucro. Então, é uma ilegalidade sem tamanho a forma como o sistema de transporte funciona na cidade de Porto Alegre, e eles usam sempre o mês das férias, janeiro e fevereiro, usam os rodoviários como bode na sal para mais uma vez tentar colocar um aumento abusivo para a nossa população. Nós vamos, obviamente, nos mobilizar contra o aumento em defesa dos trabalhadores rodoviários e concluo dizendo que está na hora da prefeitura ser proativa. Não pode ser que um cartel comande o sistema de transporte em Porto Alegre, faça um conluio para que ninguém se inscreva na licitação e siga funcionando na ilegalidade e nada aconteça. A caneta do prefeito não seja usada para aumentar as frotas da Carris e garantir um ônibus de melhor qualidade, ao mesmo tempo indo na direção do transporte público, um transporte sem o objetivo de lucro e ao mesmo tempo que garanta qualidade para os usuários. Sérgio Vieira, está nos ouvindo bem? Com certeza, Jeremília. Bom, boa tarde. Eu queria começar pelo seguinte: como é que vai ser esse ano a pedida de vocês de aumento de salário? Quais são as possibilidades de resolver sem greve? E também já introduzir esse outro aspecto. Se eu entendi bem, o sindicato está um pouco dividido, porque o Alceu Weber, que está aqui conosco, faz parte de um grupo de oposição à direção a qual o senhor integra. Pois bem, Jeremília, boa tarde, satisfação participar do seu programa, né, e quero dizer que as colocações da vereadora Fernanda, no meu ponto de vista, elas estão verdadeiras, uma posição, realmente existe problemas e muito sérios dentro do transporte coletivo de Porto Alegre, e nós recentemente assumimos uma direção, uma eleição fiscalizada pelo Ministério Público, impostada pelo Ministério Público, e sabemos que é difícil, né, pegar uma entidade que foi usada nos últimos 20 anos,
né? Por má administrações, por interesses pessoais acima do interesse de uma categoria, né? Realmente estamos aí entrando numa briga forte, uma briga grande, mas que nós queremos sim mostrar à população, mostrar à categoria que não viemos aqui para fazer demagogia. Viemos para respeitar a decisão da categoria, viemos aqui para trabalhar em prol da categoria e dizer que me surpreende muito, Jeremir, e não quero entrar numa polêmica, um programa da tua qualidade, um programa da qualidade que tem a Rádio Guaíba, convidar para falar em nome do sindicato um elemento, um cidadão que causou todo o transtorno nos últimos 13 dias de greve do ano passado, que usou um espaço dado Mas nós não o convidamos para falar em nome do sindicato, nós o convidamos para falar em nome do grupo que ele representa. Então tá certo. Eu estou disposto a debater, embora não deveria debater com pessoas que não têm qualificação para falar em nome de uma categoria, até porque responde processo por atestado falso, entra na justiça para garantir uma camisa branca, e eu tenho provas e tenho processo. Quer dizer, uma pessoa que mente para os trabalhadores, que usa partido político para se fazer de dirigente sindical, dizer o seguinte, que hoje em dia, diante da capacitação dos trabalhadores do transporte rodoviário, que muitos trabalhadores estão aí frequentando faculdade, com cursos superiores, acabou essa demagogia de subir num tonel numa empresa e se fazer líder. Líder se faz com objetivos, líder se faz com atos concretos, líder se faz falando a verdade para a categoria e não pedindo 22%, e não mentindo para a categoria, e não fazendo greve, prejudicando a população por qualquer razão, por problemas pessoais. Porque são demitidos de uma empresa para uma empresa, porque são punidos por falta para uma empresa. Então acabou isso. Existe uma diretoria eleita, Juremir, no dia 13 de novembro, uma fiscalização enorme do Ministério Público, e que inclusive está sendo usado de que, como a Justiça ainda não homologou a eleição, existe fraude. Fraude eles fizeram quando não deixaram de mais de 500 aposentados votar, mentindo e fazendo uma denúncia sem fundamentação. Então hoje existe uma diretoria do sindicato, e a maior causa do problema dessas divergências entre a oposição e situação que hoje assumiu o sindicato, deixa para 2019. Eles não querem, eu não vou permitir, nós, o sindicato, não vamos permitir que se forme uma comissão de negociação, quando recentemente a categoria, por maioria democrática, elegeu uma diretoria. Se essa diretoria fizer papel de palhaço, se essa diretoria não cumprir com as suas obrigações, se essa diretoria deixar a categoria à deriva, se essa diretoria negociar como se negociava antes com a patronal, isso não existe. Deixem nós errar e nos ajudem. Até porque a última negociação, quando tivemos esse ano falando com o prefeito sobre todos os problemas do transporte, dizendo para ele, mostrando para ele que essa diretoria veio para defender os trabalhadores. Senhor prefeito, o senhor tem uma posição, o senhor tem uma situação para defender com a sua população. Nós temos uma situação para defender com nossos trabalhadores, e a patronal tem aquele lucro que ela quer defender sempre. O senhor resolve o seu problema, porque o nosso problema vai ser resolvido. Aí, quando eu vejo o prefeito me dizer assim, tomara que desta vez não seja 2 contra 1. Por que isso, Jeremias? Porque existe um vídeo onde o senhor Guerreiro, onde o senhor Weber, onde a comissão sentava e dava risada da categoria, dando risada do prefeito que se lixe, é lá que você tem que apertar, nós sabemos como fazer. Quer dizer, que moral tem um cidadão que se diz líder, que se diz oposição? Tem que ter qualidade para ter oposição, tem que debater fatos. E eu me nego a dizer que um cidadão que está desqualificado por atestado falso, que está desqualificado por um vídeo na negociação com a patronal, venha querer dizer que a oposição respeitar a categoria. Deixa de política, acabou. Esses 20 anos que o sindicato foi usado por empresários, usado por falsos líderes, acabou. Isso eu te garanto, Jeremias. Nós não vamos colocar a população numa aventura, nós não vamos colocar a categoria numa aventura, e acabou. A direção, aí estão me criticando porque fizemos uma assembleia, Jeremias, onde eu boto uma série de pautas, e eles mesmos, inclusive, dizem que é boa. Aí, quando quiseram curar a comissão, eu justamente fui para o debate, botei a votação, ganhamos a votação, foi polêmica, foi. Mas é essa proposta que já está entregue, essa proposta que vai ser discutida. Comissão, aguarde em 2019. Respeite uma diretoria que veio para resgatar a dignidade da categoria, que veio para preservar
o trabalhador que veio para preservar quem paga a passagem. Nós não vamos para a empresa por gosto pessoal de A, B ou C. Acabou. Eu me nego a discutir com o Sr. Weber porque ele não é qualificado como cidadão que é, eu respeito. Agora, como sindicalista, primeiro vai responder na justiça os atestados falsos. Primeiro vai responder na justiça, vai dizer para a categoria aquele vídeo gravado dando risada à categoria, ele, Guerreiro e companhia. Primeiro vai dizer para a justiça por que pediu na justiça o direito de receber uma camisa branca e um cargo de confiança que ele tem na empresa. Depois sim, vamos mentir para quem não é bobo, a quem é bobo. Nós chega, existe uma direção, existe uma direção eleita, vamos trabalhar, não importa, venham com barulho, venham com o que quiserem, mas nós não vamos abrir mão do nosso direito e abrir mão de responder por 9 mil rodoviários e não por meia dúzia de pessoas mal intencionadas e querendo se promover. Querem se promover? Vão usar outro espaço. O sindicato não peça mais para isso. Não existe mais bode na sala, minha vereadora Fernanda Melchione. Eu respeito a senhora, a composição que defende o trabalhador, respeito o Pedro Ruas com direção que defende o trabalhador, e nós estamos do mesmo lado. Não vamos agora nos enganar e acharmos que, porque tem uma posição política A, B ou C, nós estaremos diferenciados. Não, estamos do mesmo lado. O lado do trabalhador. Eu conto com a vereadora Melchione, eu conto com o deputado. Pois não. Só para a gente ouvir agora então um pouquinho, porque eu entendi bem o seu raciocínio, creio que os ouvintes também, então vamos ouvir um pouquinho o seu Weber. Mas eu só lhe peço, por favor, Jeremias, não vou debater e não aceito que esse cidadão fale no meu nome. Ele quiser falar, ele fale em nome da oposição. Muito obrigado. Ele vai falar no nome dele e da oposição. Exatamente, mas que não cite o meu nome, porque senão eu não respeito esse homem como cidadão, como elemento, como integrante de uma categoria e líder de uma categoria. Ao seu Weber, obrigado. por favor. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba, do Esfera Pública. Boa tarde, Jeremias. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Melchiona. Inicialmente, gostaria de dizer aqui o seguinte. É um grande equívoco, né, que um sindicato afronte o próprio integrante dela. Né? Mas é a linha de condução deles e não foi diferente nessa Assembleia ao qual se refere o Sérgio Vieira, onde tem vídeo amplamente divulgado nos meios públicos, no Facebook e tudo mais, aonde frontalmente a categoria foi lesada, né, em mais de 8 artigos do seu estatuto. Foi rasgado o estatuto da entidade, foi uma assembleia que não houve, não aconteceu essa assembleia, essa é a nossa posição, porque a partir do momento que a gente deixa de cumprir o que o estatuto prevê e deixar de considerar que uma assembleia, ela sim é soberana, então nós estamos simplesmente dizendo não aconteceu. Nós trouxemos aqui, inclusive, até um apanhado de pautas, esta sim discutida amplamente com a categoria, e dizer, Jeremias, que o que está sendo publicizado na mídia é sim um conluio com o patronal. É o que o patrão pode dar, mas não foi em momento algum discutido com a categoria, que deve ser, conforme o estatuto, chamada antes dessa convocação, discutida, aprimorado, né? E aí sim apresentado para votação em Assembleia. Nós temos aqui, eu respeito a sua fala, senhor Sérgio, então eu peço que o senhor aguarde. Então eu gostaria de dizer o seguinte, que a primeira pauta, e esta é na mente de todos da categoria, você pode sair daqui, pegar qualquer ônibus, atacar e você vai ver, é a jornada de trabalho. Isso sim é o mais impactante na vida do rodoviário, é o que de fato contribui para que ele reduza o seu estresse laboral. Só para você ter uma ideia, Jeremias. Sim, já lhe chamo, só mais um pouquinho. Só para você ter uma ideia, Jeremias, hoje nós temos mais de 2.600 trabalhadores que ou estão aposentados prematuramente pela questão do estresse laboral ou estão afastados do INSS. Isso não são números à toa, jogados, são números do INSS. E esse percentual é altíssimo se você considerar qualquer trabalhador comum. Então isso é um indicativo de que o trânsito somado com a violência do cotidiano, com assaltos e outras questões, é o que mais impacta a vida do rodoviário. Mas obviamente eu não vou esperar de quem não pode dar, né? Foi feito um estudo em 2003, 2004, os empresários sabem desse estudo, que foi chamado toda a sociedade para discutir transporte. Isso de uma diretriz máxima federativa que prevê o transporte. Ele é caro hoje, Jeremias. Você sabe por que a passagem é cara? Porque é gerida por cada município. E aí gera uma certa concorrência entre os modais.
O que acontece com isso? Você vê a chegada dos picos da manhã, ônibus com 10, 15 passageiros aqui. Isso é péssimo para o transporte coletivo de massa. Aonde o que conta ali é justamente o quilômetro rodado por passageiro. É isso o custo. Não tem matemática, não tem mágica. E quanto às suas acusações todas que o Sérgio Vieira fez em relação ao senhor? Eu não vou discutir com o Sérgio Vieira, porque ele não é o doutor Sérgio Vieira. Se ele fosse doutor ou talvez, quem sabe, um escrivão de justiça, eu até teria o que responder para ele, mas eu não tenho nada que responder com ele. Mas responde para a categoria. Não, para a categoria tem resposta sim, Sérgio. Continuarei lutando ao lado, ombro a ombro, com a categoria. Se atestado falso, tem até processo na delegacia contra ti, cara. Tá bom, doutor Sérgio. Não sou doutor, você contesta o atestado, me respeita como trabalhador, tu não tem moral. Tu é um cara que botou atestado falso, tu e toda a tua oposição, tu sabe disso, foram demitidos por atestado falso, retornaram via judicial, existe processo aguardando sentença. E essa gravação com o Guerreiro dando risada da categoria do prefeito, responde isso, tu for ter coragem de fazer. Deixa de mentir para a categoria, responde à justiça que foi buscar o direito de buscar sua camisa branca que tu ganhou por merecimento, por defender a empresa e levar testemunha contra a empresa na justiça. Quantos tu quer que eu te mostre, que eu te diga para ti? Você lembra do Jorge Barriga? Tu foi testemunha contra ele no rodoviário. Tu quer mais o quê? Vamos parar de mentir. Se tu tiver com argumentos fortes que me convençam, eu discuto, meu amigo, mas não venha mentir. Tu vai mentir para quem não tem conhecimento dessa categoria. Tu usava fralda, nós estava criando esse transporte rodoviário. Tu usava fralda, nós estava calça curta, nós estávamos fazendo o transporte, o que é hoje. A Carris foi a primeira empresa do Brasil. Hoje está tornada por quê? Porque paravam por qualquer coisinha. Porque a empresa está proibida de demitir. Porque a empresa está proibida de punir. A empresa não tem de punir. A empresa tem que dar condições de trabalho. Vocês não brigam por isso. Vocês brigam porque o cara recebeu um atestado falso e tu vai para a justiça pedir de volta. Não existe, meu amigo. Caia na consciência, caia a tua ficha. Houve uma eleição legítima do qual tu participou e tu foi o primeiro a assinar e reconhecer a tua derrota, porque você não respeitar aposentado, embora eliminando a metade dos aposentados que criaram essa entidade, que construíram essa história, que hoje se perdeu, hoje não tem nada, nós perdemos todos o nosso patrimônio. Não temos uma bicicleta em nome do sindicato, por quê? Por causa dessas maledicências. Nós tivemos presidente preso por fraudar a INSS, e tu quer entrar para o sindicato já fraudando atestado médico? Que moral tu tem para fazer isso, meu amigo? Venha para o debate sério, venha para o debate democrático, venha para as ideias, tu é um cara inteligente, tudo que tu está falando sobre transporte, sobre estudo, eu reconheço, mas nós assumimos agora, dia 3 de novembro, deixe nós trabalhar, vocês não vão mudar a história, vocês não vão mudar a votação, vocês não vão mudar aqueles aposentados se arrastando nos tesourinhos para votar numa chapa que acredita contra a demagogia de falsos líderes. Eu fecho com tudo que a vereadora Velcana falou. Quando tu fala na dificuldade que nós temos na nossa categoria que passa por dificuldade, categoria que está cheia de INSS por causa do estresse, tudo eu concordo. Agora, no momento em que tu vem querer dar moral, dizer que esse sindicato mudou a diretoria. Esse sindicato foi assaltado durante 20 anos. Tu é testemunha disso. Inclusive, tem aqui no sindicato vários vales teus assinados que tu recebeu para mentir para a categoria nos últimos 13 dias de greve. Isso aqui foi mostrado para a categoria. Vamos ser sério. Debate sério, nós estamos dispostos. Agora, não venha mentir. Explica primeiro para a categoria 3 pontos básicos ao seu ver. Sérgio Vieira, por favor, eu preciso chamar um intervalo comercial. Eu aguardo. Obrigado. Vou chamar um intervalo comercial. Digimer, férias com descontos incríveis. Digimer informa a hora certa, 1h24. Vamos ao intervalo comercial, ouvindo Paulinho da Viola. Já voltamos. Subindo ou descendo a Protásio, o seu ponto de encontro. Avenida Protásio Alves, 1578. Churrascaria Barranco informa a hora certa, 1h29. Estamos recebendo aqui no Estúdio Cristal a vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, o rodoviário Alceu Weber, faz parte de um grupo de oposição ao Sindicato dos Rodoviários, e também por telefone o Sérgio Vieira, que é da direção dos sindicatos rodoviários. Estamos debatendo a situação atual dos transportes de Porto Alegre. Está na época do dissídio dos rodoviários e depois virá a questão da aprovação de um novo aumento de tarifas. Como ano passado isso resultou em greve, é uma questão sensível que interessa a todos os porto-alegrenses, vereadora Fernanda.
Fernanda Melchiona? Sem dúvida, Juremir. Interessa a todos os porto-alegrenses e ainda mais nesse momento em que a ilegalidade do transporte coletivo está cada vez mais evidente. Quando nós começamos essa tese em 2011, não havia auditoria do Tribunal de Contas, inclusive as lutas da juventude contra o aumento das tarifas foram uma das motivadoras para que o Tribunal de Contas abrisse essa caixa de Pandora e começasse, de fato, a trazer luz a uma série de coisas que, obviamente, pareciam reais na medida que as tarifas eram altíssimas, mas que nós não havíamos comprovação. Eu trouxe esses dois exemplos para ti com relação à margem de lucro e as tarifas cobradas calculando a reserva, e não trouxe também a questão das coisas relativas à cotação mais alta do diesel em Porto Alegre do que toda a região metropolitana, o preço superfaturado do chassis, né? Então, nós temos um conjunto de ilegalidades que aconteceram no transporte coletivo em Porto Alegre e que a Força da Juventude em 2013, a nossa ação jurídica e política, conseguiu naquele momento reduzir a tarifa. Vocês acham que dá para evitar um aumento de tarifas ou é inevitável? Achamos que dá para evitar um aumento de tarifa, com certeza. Pensa bem, Jeremias. Como pode um sistema que funciona na ilegalidade se autoconceder reajustes? E nós temos um Conselho Municipal do Transporte Urbano que teoricamente seria o mecanismo do povo para votar, para fazer o controle social, e que é majoritariamente composto pelas entidades patronais e por secretarias do governo. Então, esse conselho, em menos de 24 horas, aprova o aumento da tarifa e não tem sequer publicidade das planilhas, não tem controle anterior aos abusos que vêm ocorrendo ao longo dos anos do transporte coletivo. Tudo um conluio, empresários e prefeitura. Bom, o ano passado a prefeitura abriu licitação a partir da determinação judicial e o cartel dos empresários não se inscreveu na licitação, garantindo que o sistema continue funcionando da legalidade. Mas do ponto de vista jurídico, um sistema que funciona à margem da lei de licitações ou de qualquer tipo de controle social é quase a mesma coisa que alguém pegar sua van e começar a fazer, né, o transporte de Porto Alegre. Por quê? Se hoje o Juremir Machado, pela Lei de Acesso à Informação Pública, pediu os contratos das empresas de ônibus com o município de Porto Alegre, não receberá. Porque não tem contrato, não existe contrato entre as empresas de ônibus e a prefeitura, que deveria ser a controladora em última análise. É uma concessão pública, portanto, é um serviço público que tem servido como forma de enriquecimento absurdo, né, de meia dúzia de empresários, e que tem massacrado a população e os rodoviários, que nos últimos 20 anos foram usados por um sindicato que deveria representar a categoria e que representava a patronal. Isso se viu na greve do ano passado, quando um setor muito grande da categoria começou a experimentar a questão da organização de base, da democracia das assembleias, em que a própria categoria foi votando a questão relativa ao seu salário. A greve é o último instrumento de uma categoria, né? Só que os rodoviários foram massacrados ao longo dos anos e sempre foram usados pelos empresários como bode expiatório para justificar os aumentos abusivos da tarifa. E a partir das lutas da Carris, das lutas das empresas, dos trabalhadores e desse processo de greve em que, Sérgio, comissão de negociação existe em qualquer categoria eleito sindicato, qualquer categoria, mesmo com o sindicato regularizado, eleito, etc., qualquer categoria, quando entra em greve, vota na sua assembleia uma comissão de negociação. Assim é. Obviamente o sindicato faz parte, sem dúvida, mas obviamente o resto da categoria também elege representação. É assim nas greves dos bancários, é assim na greve dos professores, é assim em qualquer rodada de negociação de categorias que respeitam os direitos democráticos da sua base. Então, nós vimos isso ano passado, quando a comissão, né, em que as lideranças, os integrantes das empresas, etc., se auto-organizaram, elegeram a sua representação, fizeram uma greve histórica diante da intransigência da prefeitura e dos empresários, eu diria, dos empresários e da prefeitura, nessa ordem, porque os empresários são os patrões, mas a prefeitura se escondeu na hora de decretar o passe livre para garantir com que o transporte seguisse rodando e, ao mesmo tempo, os trabalhadores tivessem a sua força para reivindicar aumentos salariais, e isso também desencadeou, logo após greve, eu quero terminar com isso, eu acho que é muito importante, nessa perseguição que nós vimos em várias empresas. Ela foi na Carris, nos casos de assédio moral e de tentativa de afastar e punir dirigentes que estiveram na linha de frente nesse processo de greve. Weber foi nas privadas, onde vários dos que participaram do processo de greve foram demitidos. Todos reintegrados. Todos reintegrados a partir da luta da categoria e da justiça que reconheceu isso, que era uma prática antissindical. Por quê?
Porque os empresários viram as lideranças, viram que estiveram na linha de frente da greve, mal acabou a greve, ou acabando a greve, aproveitaram, né, e começaram a demitir. Demite um aqui, demite outro lá, demite outro não sei o quê. E a justiça foi reintegrando, porque obviamente é uma prática que não é sindical, é uma forma de tentar enfraquecer a categoria. Então, obviamente, defender emprego, defender salário, defender o direito dos trabalhadores é fundamental nesse processo. E era uma das coisas que nós dizíamos no processo de licitação, de que, obviamente, a licitação tinha vários problemas, não vamos entrar aqui, mas que um ponto fundamental, que era a garantia do emprego dos rodoviários, não estava previsto no processo licitatório. E nós precisamos defender esses trabalhadores que sofrem com o trânsito caótico. Não precisa ser nenhum especialista para ver que o aumento de carros, a cada dia 90 placas a mais entram no sistema, que sofrem com as péssimas condições de trabalho, às vezes são obrigados a cumprir tabelas que são praticamente impossíveis de serem cumpridas, e é por isso que atrasa. Não é culpa do rodoviário, estou dizendo para os nossos ouvintes, mas das empresas de ônibus que não botam uma frota suficiente para cumprir aquilo que está na tabela horária, e da prefeitura, que não usa o mecanismo das multas para multar essas empresas que não cumprem o que deveria estar sendo cumprido em relação ao horário das tabelas para a nossa população, que sofrem com a jornada de trabalho e com o tal do banco de horas, que foi uma das coisas, das conquistas da greve do ano passado, que infelizmente, gente, eu sei que, claro, para o Weber, que é da categoria, que é um lutador, é chover no molhado, mas tinha gente, trabalhadores rodoviários, que trabalhavam 14 horas, Juramir. 14 horas. Por quê? Porque no meio da jornada eles faziam, né, e ainda fazem os intervalões, e ainda o que se fazia mais é para o tal do banco de horas, que era um desrespeito enorme com a categoria, fazendo com que muitas vezes, durante a jornada de trabalho desses trabalhadores, girasse apenas em relação à empresa e não pudesse nem sequer ter tempo de ver a família, enfim. Então, 14 horas, eu vi na minha frente, assim, a folhinha aquela que tem os boletins, né, que tem o tamanho do intervalo. Então, tu fica com 3 horas de intervalo, só que tu não pode voltar para casa. Vai trabalhar depois. Tu vai trabalhar depois. Então, eu só acho que seria importante essa unidade em relação à população, aos jovens que lutam contra os aumentos abusivos das tarifas, né, e todos os rodoviários, no sentido de denunciar essa maracutaia dos empresários, de denunciar mais um aumento que eles querem empurrar para a população, de denunciar que estão usando os rodoviários, mais uma vez, para justificar o injustificável, que é um sistema que funciona na ilegalidade, querer aumentar as tarifas em Porto Alegre, para que a gente possa repetir o movimento de 2013 e garantir direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, direitos para a nossa população. Ao seu Weber, comece explicando o que é ganhar uma camisa branca. Vamos lá, não vou só explicar, mas vou também, acho que eu tenho que responder sim. O Sérgio está certo nessa questão, né? A resposta aqui de dizer o seguinte, para toda essa categoria, para a sociedade: se a justiça reconheceu previamente já, né, que eu deveria ser reintegrado porque alguma coisa errada existe. Bom, quanto ao fato de ter que responder isso judicialmente, acho disputei com mais de 60 pessoas este cargo ao qual estava ocupando antes da minha demissão. Portanto, se a reintegração foi concedida, ela deve ser concedida com um ato de como eu fui desligado. Eu fui desligado como camisa branca. Então, e fui o primeiro colocado no concurso interno. Então, tem que ter um mínimo de respeito com o teu contribuinte, tá? Sócio que sou, ok? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Bom, FG ou não, o seu prefeito pode dizer por que é. Afinal de contas, quando eu iniciei, não era da FG. Se ele mudou para FG com a lei ordinária, bem ordinária, 11.402 é outra história. Bom, essa é outra questão. Licença, me permite, então, me permite, o que tu fazia como camisa branca era ir na empresa, defender a empresa e levar testemunha e testemunhar com o trabalhador. Quantas provas tu quer? Tu quer que eu divulgue na imprensa o nome das pessoas que tu foi lá a testemunhar contra? Tu quer que eu diga, por que tu não fala do vídeo que vocês fizeram dando risada do prefeito?
a vereadora Fernanda fala em comissão de negociação. Sim, eu falei para um dos líderes da categoria, o Adailson, o Digão, gente, vocês serão convidados. Falei para o outro que concorreu com nós, o rapaz que concorreu com nós na chapa 2, o Afonso, líder grevista, serão convidados a participar. O que não vai haver interferência, não existia sindicato no Unijupuano, não existia direção. Vocês usaram espaço, usaram bem, só que usaram pelo mal, para se promover pessoalmente, sem pensar na categoria, sem pensar no trabalhador, sem pensar na população, que sofreu 13 dias, trabalhadores, familiares de vocês mesmos, de nós mesmos, que ficavam perdendo emprego por causa das greves, por causa dessa demagogia. Então eu digo, repito, eu te respeito, Weber, como trabalhador, mas jamais tu vai ver o sindicato passar a mão em cima de atestado falso, passar a mão em cima de quem rouba na roleta, passar a mão em cima de quem faz falcatrua. Sindicato está para defender, existe o direito, mas para existir o direito tem que dar exemplo. Sindicalista que está a respeito não pode se envolver em atestado falso, não. Dois de camisa branca e respeito, porque fazem a função. Agora, tu era testemunha da empresa, tu foi contra as empresas, eu te digo, tu quer que eu cite o João Orlando Fagundes, quer que eu cite o Jorge Ferreira, que é o bairro Barriga, tu quantos mais quer que eu diga pra ti? Então assim, ó, senhor. Já vamos, eu tenho que fazer mais um intervalo comercial, aí a gente volta e aí eu passo de novo para ao seu Weber para ele explicar essa coisa do vídeo. Ele não vai explicar. Vamos ouvir. Tá bom. Eu queria também o espaço final para me dirigir à categoria, verdadeira categoria dos rodoviários, para explicar qual é a nossa luta, nossos pedidos e a nossa reivindicação, tá certo? Faremos isso. Obrigado. Digimer férias com descontos incríveis. Digimer informa a hora certa. 1h42, intervalo comercial com Paulinho da Viola. De volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Avenida Protásio Alves, 1578. Churrascaria Barranco informa a hora certa. 1h47, estamos recebendo a vereadora Fernanda Melchiona, o rodoviário Alceu Weber, e por telefone estamos em contato com o diretor do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, Sérgio Vieira. A vez é do Alceu Weber para explicar aí essa questão tocada várias vezes pelo Sérgio Vieira, de um vídeo em que vocês estariam zombando do prefeito de Porto Alegre e da categoria. Eu gostaria só de iniciar falando o seguinte. Primeiro, não é um vídeo, é um áudio. Segundo, foi a pedido meu gravado. Dois pontos que eu gostaria de deixar bem claro. Uma reunião ao qual eles vão participar agora com a patronal, uma reunião pública, ao qual a comissão, junto com a direção do sindicato, as falas, é possível verificar todas essas pessoas falando, então não era segredo nenhum, né, que a gente estava lá reunido, então a grande verdade é essa. E o áudio ao qual ele se refere foi editado simplesmente numa parte da fala onde a gente apertava o guerreiro para que ele respingasse para o prefeito. A gente não sabia que ele ia fazer isso, mas eu não vi em momento algum o Sérgio Vieira atacar o patrão. Me parece que ele tem uma intenção muito clara em atacar o trabalhador, e esse não é um papel de sindicalista. Sindicalista, por sinal, que se ele é sindicalista tanto tempo como ele fala, né, eu acho que ele no mínimo é responsável pela desvalorização da categoria. Pela desvalorização aqui, em 96, Juremi, chegou a 1.380. A Melchiona falou de 94, 1.184 tarifas, mas você vê que em 96, nós chegamos a 1.380 vezes o valor da tarifa. E ele é sindicalista há tanto tempo, por que nós estamos num processo de valorização? Se ele é responsável por isso, então. Outro ponto muito importante é em 2002, aonde ficou aprovado, eu tenho aqui na minha mão, você pode ver, Juremi, 2002, pelo sindicato, sonho vira realidade, primeira marcha para 6 horas, reduziu 10 minutos este ano, o ano que vem será mais 10, ou seja, a categoria já vai estar há muito tempo foi na minha gestão. Muito tempo em 6 horas. Isso que é o que a gente está pleiteando hoje. Mas me parece também que acha-se na legitimidade de falar em legalidade. Então o Sérgio Vieira, esse concorreu ilegalmente. Porque saiu da categoria em 2001.
né, e foi aposentado em 2003. Mas então este rapaz não poderia nem concorrer a uma eleição e por isso e vai ter que responder agora a sua homologação na justiça. Então eu acho que só tem moral para falar quem tem moral. O seu Adair compunha em 97, da Rádio Guaíba, tudo comprovado aqui, em 97 na categoria a direção, não compõe a direção, ele compunha a comissão de negociação e hoje nega risada com o Guerreiro, explica para a categoria tua camisa branca, é testemunha das empresas, ou tô mentindo que nunca foi testemunha das empresas. Então não use um espaço democrático, um espaço valoroso que tem a esfera pública para falar besteira. Vai para frente das garagens e continuar mentindo para a categoria, tu não é mais acreditado, cara. Esquece, vai para 2019 concorrer, deixa nós trabalhar e nos ajudem. Use essa tua inteligência, que eu sei que tu tem, para o bem. Use essa tua inteligência para o mal, para a tua politicagem, na partidária. Não use os rodoviários como massa de manobra. Sérgio, vamos fazer um ping-pong, um minuto para cada um, assim, de maneira que cada um fale. Senão... Mas acontece, Juremir, eu não posso ouvir. Senão, tu respondes em seguida. Tu respondes imediatamente. Tá bom, vamos ao seu ver. Tem 3 minutos para isso. Vamos lá, testemunha. Testemunha, eu sou hoje de 44 trabalhores que foram demitidos ilegalmente. Eu sou testemunha desses trabalhadores. Te cito todos os nomes. Acabei de falar com um por telefone, Abrantino. É um deles. Né? Tá bom. São 44 trabalhadores, anota aí. Isso, e nunca fui testemunha, como tu alegas, da empresa, e sim preposto. Este sim imposto pela empresa na situação. Você não sabe a diferença. Mas tudo bem, eu não vou te cobrar isso, que ninguém dá o que não tem. Né? Então, eu gostaria só que tu explicasse como é que uma comissão sempre foi permitida e hoje, na atual gestão democrática, vou botar aspas nesse democrática, sequer tem voz em uma assembleia. Você me explica em quantas partes você rasgou o estatuto? Posso responder? Sérgio Vieira. Posso responder? Responda. Tu tá duvidando da minha inteligência, da inteligência dos ouvintes da tua categoria. Preposto de empresa não é do lado da empresa. Preposto representa quem? Quem? Quem de preposto representa? Por favor, tia. Testemunha tem diferença de preposto, tá, meu querido? Tu foi os dois. Tu foi testemunha do trabalhador. Tá aqui na minha frente um que tu foi contra. Jorge Barriga, tá aqui na minha frente. Quer botar no ar ele? Pra dizer isso pra ti? Eu digo, tá aqui na minha frente. Aqui, o outro é o João Orlando, que tu foi chamar pra testemunhar contra a empresa. Tu quer dizer que preposto e testemunha contra a empresa é diferente? Preposto é muito mais grave, cara. Preposto o que agrega no dissídio esse assunto? Me conta aí. Representa a empresa. O que agrega no dissídio essa discussão? Me conta. Você está focado em mim, está esquecendo do dissídio, está deixando o patrão solto. É isso que você está falando, isso é peleguismo para mim. Tem um nome, isso é peleguismo. Tu é pelego, meu amigo. Tu é pelego. Se tu não for pelego, vamos falar de dissídio da categoria. Vamos lá. A proposta está aberta. Tu estava presente na Assembleia quando eu li dissídio da categoria. Vamos lá. Sem peleguismo. Eu li todo o ponto de pauta, inclusive, tu não levantou a voz para dizer nada. Apenas pegar o telefone e fazer a tua guerrinha. Tu não foi homem suficiente para vir ali dizer que as pautas estavam erradas. Eu não posso pedir o TIC nas férias, eu estou errado? A diminuição do percentual do desconto do TIC de 5% está errado? O aumento de 25%... Não estamos falando no que está pedindo, é na forma como está pedindo, é essa discussão. Não é o que, é na forma, meu amigo. Pedir cesto básico está errado? Aumento real de 5%, aí vocês, eu digo, eu quero um aumento real de 5%, aí largo na categoria que o sindicato pediu 5%. Vamos brincar com a inteligência de quem quer. Sérgio, o que será pedido neste ano? TIC nas férias, diminuição do percentual do desconto TIC, que é 5, hoje é 20% para 5, aumento de 25% no valor do TIC, de 19 para 23,75, fim do intervalão, principalmente nos feriados e nos domingos, cesta básica, porque, Juremir, eu te faço uma referência, no corredor da Farrapo se encontram trabalhadores que trabalham no transporte de Porto Alegre e trabalhadores que trabalham na Alvorada, ou em Viamão, ou em Canoas, e eles se encontram, se cumprimentam, um ganha cesto básico e o outro não ganha. Por quê? O patrão de lá é mais bom? O patrão daqui é mais ruim? Não, isso é luta sindical que tem que se conquistar. Melhor comprovar para eles que eles têm que dar. Aumento real de 5%, a inflação está fechando em torno de 6,23%, o NPC. Nós estamos tendo 5% de aumento acima da inflação. Plano de demissão voluntária para trabalhadores da ativa e aposentados. Realmente, quando o Weber diz que existe muito aposentado se arrastando, trabalhando com dificuldade, estressados, porque não pode sair para não perder os seus direitos, nós queremos sim fazer um plano de demissão voluntária, fazer um PDV que haja
haja benefício para esse trabalhador, que ele possa dignamente parar de trabalhar e cuidar da sua saúde. Proibição da compensação de horas, redução da jornada de trabalho. Juremir, em 92 a 95, deixamos no dissídio coletivo 10 minutos por ano para ser tirado no dissídio. As diretorias anteriores que estiveram aqui venderam isso, entregaram isso, não se preocuparam em fazer isso e mais. Criaram um famigerado banco de horas que trouxe enormes prejuízos ao trabalhador. Queremos acabar com a redução da jornada de trabalho, nós queremos reduzir a jornada de trabalho, a nossa meta é 6 horas. Eu dizer para ti que amanhã, ou no próximo dia, vai ter 6 horas, eu não vou mentir para a categoria. Um plano hospitalar sem desconto para o trabalhador. Um plano hospitalar que garanta a dignidade e a saúde do trabalhador. Juremir, hoje o trabalhador trabalha quase que 8, 10, 12 horas com intervalos, prejudicando a saúde. Então nós queremos sim. Agora, é outra coisa pedida. Vamos pedir 22%, 30%, 40%. Se eu pedir 30%, a patronal com todo o direito vai me oferecer 1%. E eu tenho que ficar quieto porque eu estou faltando com respeito com ele. A sociedade brasileira vive num momento que todos nós sabemos. Nós temos que ser realistas. Essa é a pauta real. Uma pauta que... Qual é o índice de reajuste pedido? Nós temos pedido 5% acima da inflação, que está para ser 6,23%. Se for em 6,23, vai dar quase 12% de aumento. Nós estamos pedindo isso. Estamos chegando ao final. Quero ouvir ainda a vereadora Fernanda Melchiona. Bom, primeiro, eu queria dizer, só um parêntese desse bate-bola, que eu tenho claro, Sérgio Weber e a categoria que nos ouve, que a culpa da greve do ano passado foi a intransigência dos patrões e a omissão da prefeitura, que se escondeu no passo. Não, é porque tu botou a culpa nos rodoviários que tinham feito a greve. Até para te ajudar, eu tinha notado que esqueci, minha vereadora. Greve que o patrão quis. Vamos ser honestos. Olha, Sérgio, eu acompanhei as mobilizações da categoria e vi que tinha a massa dos rodoviários que se deslocou, desautorizou um sindicato pelego, que foi ao longo dos anos o argumento utilizado pela patronal para aumentar as tarifas em Porto Alegre, que se auto-organizou em assembleia e foi obrigada a recorrer ao último instrumento, que é uma greve, que nenhum trabalhador é bom fazer greve, e nem para o povo, obviamente, mas é o único instrumento diante da intransigência da patronal. E essa tem sido a forma de conquista dos trabalhadores ao longo da história, a sua organização, para garantir o 13º, para garantir as férias, para garantir os direitos trabalhistas, para garantir o aumento salarial das categorias. A sua organização, a sua luta e a sua democracia por local de trabalho. Para nós, isso é muito importante em qualquer categoria e também nos rodoviários, onde é fundamental que haja essa unidade e essa luta para garantir uma unidade entre o povo, os jovens, aqueles usuários do transporte coletivo e os rodoviários contra um cartel que opera o sistema de transporte de Porto Alegre de maneira ilegal, irregular, massacrando os rodoviários, fazendo essa jornada de trabalho escandalosa que os trabalhadores vivem todo dia, fazendo com que a população espere 45 minutos, muitas vezes na parada de ônibus, e vá que nem uma sardinha enlatada para casa nos horários de pico, para que eles lucrem mais, e a população está sendo massacrada por um sistema de transporte que lucra milhões às custas da nossa população. Então, nós não vamos aceitar tergiversação. Nós temos lado, e o lado é o lado do povo de Porto Alegre, dos trabalhadores e da juventude, e contra esse cartel que opera as empresas de transporte coletivo. Infelizmente, em conluio com a prefeitura, fizeram esse sistema de transporte ao longo dos anos que funciona sem licitação. No ano passado se organizaram para que não houvesse ninguém inscrito na licitação e continue funcionando de maneira ilegal e irregular. Um sistema ilegal não pode se autoconceder aumento de tarifa. E nós, então, defenderemos a luta dos rodoviários, as pautas da categoria verde, mas ao mesmo tempo contra qualquer aumento tarifário. Estamos em cima da hora, 30 segundos, Zico. Rapidinho, na verdade, eu só gostaria de deixar as perguntas aqui em cima da temática toda, porque esses assuntos são todos interligados, Jardimim. Como é possível que ninguém tenha conseguido, nenhuma outra empresa tenha interesse em participar do transporte? É que isso é verdadeiro? Isso eu acho que é uma coisa a se pensar para o futuro. Mas, da categoria, dizer o seguinte, sou parceiro, sim, para mobilizar a categoria. Estou junto para isso. Agora, vamos discutir as pautas com seriedade. Não fazer o que o sindicato pelego fez há muito tempo, continuar
replicando isso, é mais do mesmo. A categoria não precisa disso. Foi o que tinha aqui, meu amigo. Acabou o programa. As tuas regularidades, deixa de ser safado e não explica tuas qualidades. Acabou, muito obrigado, Sérgio Vieira, ao seu Weber, Fernanda Melchiona pela participação nesse Esfera Pública sobre esse tema sensível, mas importante para a cidade de Porto Alegre. O Esfera Pública tem sempre o oferecimento de Unimed Rio Grande do Sul, melhor plano de saúde é Ribeiro, segundo melhor é Unimed, e Banrisul. Aqui churrasco é churras, refrigerante é refri, e Banri Compras é Banri. O cartão que dá